À tarde, a partir das 14 horas, o programa Assim Dizem as Escrituras, onde você pergunta e a Bíblia responde. E apresentado pelo ministro José Medeiros e o cooperador Nathaniel. Glórias a Deus. Meus queridos, mais uma vez, paz seja contigo. Você que chegou agora, paz seja convosco. Você que está em família. E nesse momento nós vamos falar de um tema muito importante: 4 realidades. Aí você pergunta, mas que tema é esse? Eu digo para você que é um tema muito importante, tá? Não é muito chamativo, né? Parece não ser tão bom, mas pelas escrituras vou lhe mostrar as 4 realidades que acontecem durante o nosso tempo de vida. Irmão Nathaniel, paz seja contigo. Esse tema é bom ou não é? Amém, caríssimo pastor Medeiros, e de antemão já saúdo a todos, paz seja convosco. Então, 4 realidades, ou seja, em primeira mão, a pessoa não tem interesse, que a pessoa não conhece que 4 realidades são essas. Somente quem sabe do tema para ter alguma curiosidade, mas você tem a oportunidade de saber o que são essas 4 realidades que as Escrituras apresentam. Então vamos aprender no programa Assim Dizem as Escrituras. Amém. E esse tema se encontra em ponto de partida Isaías 40, versículo 3 a 11. Você que tem uma Bíblia, pegue logo uma Bíblia, pegue logo uma caneta, um caderno e vá anotando aí. São tantos versículos maravilhosos, mostrando as 4 realidades durante a nossa vida. Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém. Isaías 43 a 11 para o nosso enriquecimento espiritual. Então vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor. Diz o seguinte: há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor. Então vamos que vamos. Vou ler aqui na versão JFA. Eis a voz o que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido todo outeiro todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, e diz às cidades de Judá: eis e está aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus irá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamenta, ele os guiará mansamente. Amém. Eis a voz que clama no deserto. Então está falando de quem? Aqui está falando a profecia que se cumpriu em João. Quando ele começou a clamar ali, João passou vários tempos, né, escondido, e quando ele passou a evangelizar, pregar ao povo, e vinha o batismo.
e ele clamava. Quando alguém perguntava: quem és tu? É o Messias? É tu que havia de vir? Elias? Ele dizia: eu sou a voz que clamam no deserto. Quer dizer, a profecia que estava prevista de João. E quando alguém perguntava quem era ele, ele falou, né? Ele falou do que estava escrito, que ele veio para pregar a mensagem às pessoas que estavam na escuridão, nas trevas. Ele veio trazer a luz, né, das Escrituras, ele veio trazer a luz, mostrando que Jesus Cristo ia surgir, que o Messias estava vindo, e que eles deveriam preparar o seu caminho para receber a palavra de Deus. Então, primeiramente, nós temos que preparar o caminho, né? Tem que preparar o coração para receber a mensagem. Então, a palavra é bem claro, né? Que a erva seca, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Como disse Jesus: os céus e a terra passará, menos a minha palavra. Como fala ali Mateus 26, versículo 41. Creio que seja esse, né? Que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Será que é esse versículo mesmo, Nathaniel? É outro, pastor. É outro, então diga aí, rapaz, para não passar vergonha. Então vamos que vamos. É que eu me lembro que já diz: vigiai e orai, para que verdade, não entreis em tentação. Estou confundindo aqui, né? Vamos lá. Então, enquanto o irmão Nathaniel procura esse versículo para confirmar, né, que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, eu digo aqui o que vai indo. A palavra do Senhor nosso Deus é muito importante analisar, né, as nossas vidas, como diz a palavra do Senhor, e vamos que vamos. Irmão Nathaniel, encontrou o versículo? Amém. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! Olha aí, rapaz, o meu amado irmão Nathaniel encontrou para confirmar. Mateus 24, 35. É isso mesmo, né, irmão Nathaniel? Graças a Deus. Eu confundi os versículos, irmão Nathaniel. Vamos que vamos aqui. Qual é o tempo de vida do ser humano? Qual é o tempo de vida? Vamos ver Gênesis 4, versículo 4 e o 27. Amém. Vamos que vamos agora aqui para as Escrituras. Então acompanhe. É muito importante você acompanhar a santa palavra do nosso Deus. Amém. Então diz mais: todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. Aliás, o versículo 4 diz: então, graças ao Senhor nosso Deus, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Amém. Mas aqui o que tem a ver com a pergunta, né, irmão Nathaniel? Creio que é em Gênesis capítulo 6, né, irmão Nathaniel? O tempo de vida do homem, né? Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos meditando na palavra. Louvado seja Deus. Amém. É Gênesis 5:4. Diz aqui: o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Agora vamos aqui para o 27, aleluia. Toda a duração de vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Amém. E o 4:27? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, o 4 vai só até o 26. É o capítulo 5 mesmo, os versículos 4 e 27. Amém, amém. Então o que acontece? Deus estava aborrecido, né, com os filhos dos homens por causa da violência, e Deus estava muito descontente com eles. Veja a cada dia que as coisas iam mudando, ia passando, o Senhor ia ficando desgostoso com o homem. Então o Deus mostrou que a idade do homem seria essa. Qual é o tempo de vida do ser humano?
realmente aconteceu que quando eles foram expulsos do jardim, a vida deles começaram a diminuir, né? E o Salmo 90, versículo 10, diz lá o que, irmão Nathaniel? Amém, vamos que vamos, meditando aqui, Salmos, fala da duração de vida do ser humano, ali falado pelo profeta Moisés, na qual ele escreveu esse salmo. Então vamos que vamos aqui lendo, vou ler na versão KJ. Diz o seguinte: de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Gênesis capítulo 11, versículo 25 e 26. Mostra bem claro aí, né, que a vida do homem é de 70 a 80 anos. E o que passa disso é enfado e canseira, né? Temos que entender, irmãos, que quando a pessoa chega a 80 anos, tem muita gente que diz: não, eu tô forte, não fica medindo força, principalmente os homens não querem perder, né, a posição de homem, de macho, né? E eles acham que não, tem força ainda, quer se realmente se igualar com os jovens, né, na força, medindo força com os mais jovens. E essa é uma realidade, né? Quando chega a 70, 80 anos, começa a diminuir as forças do homem. Se ele tiver com saúde, né, ele ainda tem um vigor até mais ou menos uns 85 anos, ainda tem uma forcinha, mas não é mais como que tem 70, né? Já vai de 15 anos de diferença aí. Então, Moisés aqui na oração, ele deixou aqui uma visão que o homem não tinha, né, o que fazer mais. Veja o que você leu lá, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Lá, Salmos 90, 10. Não, Gênesis capítulo 11, versículo 25 e 26. Pronto, então vamos que vamos, diz aqui: depois do nascimento de Terá, Naó viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naó e Arã. Então, mostrando o tempo de vida do homem, né? Qual são o tempo de vida? Só que aqui, como o salmista fala, né, de 70 a 80 anos, e havendo vigor, né? Neste caso, o melhor deles é canseira, enfada, porque tudo passa rapidamente. Quer dizer que era para o homem viver muito, como vê, 900 e poucos anos, né, que viveu ali o nosso primeiro pai, né, a criação de Adão. Ele viveu esse tempo de ano, mas diminuiu tanto a idade, né, diminuiu tanto. Deus achou de mudar a idade do homem para 120 anos, como diz ali Gênesis capítulo 6. Diminuirei a idade do homem porque o homem se tornou mau. Então, meus queridos, veja a situação. E aí vamos, né, que 80 anos, a pessoa está cheia de problemas, cheia de doença, principalmente hoje. Naquela época parece que já estava acontecendo isso, né? Já estava acontecendo, o homem envelhecendo rápido. Moisés percebeu isso e viu, né, que a situação do homem era drástica. E hoje, né? E hoje, com as alimentação que a pessoa se alimenta, não é mais uma alimentação sadia. A maioria das comidas são industrializadas. As pessoas estão indo mais para o mais fácil, né? Porque as pessoas trabalham, estão em busca só de a felicidade, parece que só está no dinheiro, no bom emprego. Todos querem fazer uma faculdade boa para ganhar, já pensa logo de fazer uma faculdade para ganhar muito dinheiro, para comprar carro, para comprar isso, comprar aquilo outro. Eles não pensam na vida eterna, né? Tudo isso aí passa, tudo é vaidade e eles não vê isso aí. É o que o mundo oferece hoje, nas propagandas, as mídias,
faz que as pessoas só pensem nessas coisas. E não, já pensou que a mídia fizesse uma propaganda que a vida eterna estava em Cristo Jesus, que tem que ir buscar a vida em Jesus? Seria muito melhor, né? Mas não é isso. A mídia ensina que a pessoa deve viver bem, deve buscar a felicidade no dinheiro, como se fosse a única solução. Mas não é isso, nós vivemos pouco. E diz mais, outra pergunta, por que o tempo de vida do ser humano foi diminuído? Por que foi, irmão Nathaniel? Para 120 anos, como já citei aqui, né? Romanos capítulo 5, versículo 12. Amém, vamos que vamos. Romanos 5:12 para nossa meditação. Graças ao Senhor, nosso Pai Celestial. Então entenda, aqui diz o seguinte: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Veja bem, né? A morte passou a todos os homens por meio de um homem. E assim todos pecaram, né? O que tem a ver o nosso pecado com o pecado de Adão? Sim, né? Se ele não tivesse pecado, também não conheceria o pecado. Estava vivendo de boa, né, com Deus, né? No paraíso, ainda a terra não teria tanta não teria nenhuma maldição, né, hoje, mas seria o paraíso ainda. Mas essa promessa, se Deus quiser, vai se cumprir brevemente. Gênesis capítulo 6, versículo 3 a 8. Amém, vamos que vamos para a palavra do Senhor, graças ao Senhor nosso Deus. Então vamos corroborando o entendimento para a gente sempre aprender da palavra, a palavra que nos orienta, nos fortifica, nos dá mais fundamento. Então diz o seguinte: então disse o Senhor, amém. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Amém. Amém. Então Deus disse que o negócio estava feio. Olhou para a terra e havia gigantes, homens de fama na época, homens violentos, né, que maltratavam as demais pessoas. Então ele disse: não dá mais para suportar isso. Diminuirei a idade do homem. E Deus disse que diminuiria a idade do homem para 120 anos. E também chegou o momento que ele disse que ia destruir a humanidade. E realmente destruiu a todos. Ficou só Noé e sua família, porque Deus encontrou nele um coração perfeito, um coração puro. Que Deus seja louvado. Veja ainda também 1 Carta de Pedro 1:24. Amém, graças a Deus. Vamos lá para o final. Pegue lá as escrituras para que você venha ler. Então diz aqui o seguinte, para a gente entender, graças ao Senhor nosso Deus:
Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Primeira carta de Pedro, 21, 24. Isso mesmo. Então vamos lá, Tiago 4, versículo 14. Amém, Tiago 4,14. Vamos que vamos. Aqui entendendo que o ser humano tem a vida breve, como diz nosso irmão Tiago também. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Então diminuiu, né, a idade do homem, que era para ser bem longa, mas essa realidade hoje é como já falei, 120 anos, né? Quem dera, né, o homem chegar aos 120 anos. Naquela época a situação do homem já estava meio feia no tempo de Moisés. E ele percebeu, né? Percebeu que o homem estava envelhecendo muito rápido. E pela pesquisa, por o que ele falou, talvez a observação que ele estava observando, né? Que o homem com 70, 80 anos era já dando os últimos passos, não estava mais com aquele vigor de 50, 60. A pessoa com 50, 60 até que tem um vigor ainda. Passou para 70, vai também, ainda tem um vigorzinho, dá para trabalhar, mas ninguém quer mais para trabalhar na construção, em serviço pesado, né? Não aguenta mais, é cheio de problema na coluna. Então, é bico de papagaio para cá, bico de papagaio para ali, né, irmão? Deram até apelido, né, para coluna Sim. desmantelada, né? Então é a situação do homem, né, que dura pouco. Isso é as 4 realidades de nossa vida. Temos que agradecer a Deus por estar, né, a ter conhecido a verdade e por procurar praticar. Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá, você que está nos ouvindo nesse momento. O que aconteceu? Outra pergunta: como os seres humanos lidam com a morte, né? Como é que outra pergunta, é outra realidade, né? Como é que os seres humanos lidam com a morte? Ninguém quer aceitar, né? Por que ninguém quer aceitar morrer, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer que um parente morra, uma pessoa querida morra. Quando uma pessoa que você ama morre, é um desespero, um chororô, uma lamentação. E quando a pessoa que você não ama morre, você, não, fulano tá chorando pra quê? Morre mesmo, todo mundo morre. Mas quando morre alguém que você ama, um pai ou a mãe, que você ama, um irmão, ou o esposo, ou a esposa que você ama, um filho ou filha, você não quer aceitar, né? Então a palavra é bem clara, como os seres humanos lidam com a morte, né? Vamos lá. O que diz a Escritura? Eclesiástico 3:2. Amém. Vamos que vamos. Eclesiastes 3:2, meus queridos. E depois 18 a 20. Amém. Então vamos que vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus. Aleluia. É uma felicidade. Agora, sabe os conselhos aqui, nós vamos observar as Escrituras. Então diz o seguinte: há tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Agora é o 18 a 20. Amém. Então vamos que vamos. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais, porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais, e assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Eclesiástico 9:5. Amém, graças a Deus. Agora Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Avança um pouquinho para você ler. Agora diz aqui o seguinte: Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão,
mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembrança restarão acerca das suas pessoas. Isaías 38, e 1 a 3. Amém. Então vamos que vamos. Isaías 38, 1 a 3. Medite na palavra do Senhor. Pegue lá, leia, releia, aprenda da palavra do Senhor. Diz o seguinte. Amém. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Javé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Javé: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença, de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos seus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Amém. Amém. Então o que acontece? O homem, né, como diz, como os seres humanos lidam com a morte. Então, o que você entendeu até aí? A escritura é bem clara, né, que diz que há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de colher o que se plantou. E diz mais também que a diferença do homem para o animal é nenhuma. Diz que todos morrem, porque do pó nós viemos e do pó tornaremos. Diz lá também, Eclesiastes 9:5, que o homem sabe que vai morrer, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então diz também, Isaías 38, que chegou o momento, né, que Ezequias estava passando pelo vale da morte. A morte estava se aproximando dele. Quando ele foi avisado que ele ia morrer, ele não ficou contente. Quem é que fica contente hoje quando alguém avisa: você não vai passar desse ano, você só tem um mês de vida, você só tem tantos meses de vida ou tanto tempo de vida? Ninguém aceita, né? As pessoas ficam desesperadas, ficam procurando recurso para viver mais um pouco. Mas foi o caso de Ezequias. Ele procurou recurso. E qual foi o recurso dele? O recurso dele era o arrependimento. Porque Deus disse: olha, põe em ordem a tua casa. Muitas vezes nós estamos com a casa desordenada, a nossa vida, nossa família, né? E nós não enxergamos. Às vezes vem o advertimento, nós vemos o que a Escritura ensina, mas a pessoa mesmo assim não desperta. Se não for um advertimento tão forte como esse, que Deus enviou um profeta, que era um profeta que tinha nome, né? Um profeta de respeito, era um profeta que falava e acontecia. Então quando ele chegou para ele, Isaías falou, e ele começou a chorar, né? Ele chorou, virou o rosto para a parede, começou a clamar ao Senhor, orou bem fortemente, com o coração sincero. E antes que Isaías saísse da casa, Deus mandou que ele voltasse, né? É o que eu digo, irmãos, ninguém quer aceitar, né, a morte, ninguém aceita, ninguém enfrenta a morte com coragem, ninguém quer passar por isso, mas é a realidade. Então, a primeira realidade é que qual o tempo de vida, né? Segunda realidade é que o homem foi diminuída a idade. E a terceira realidade é que como nós enfrentamos a morte. A quarta realidade, vamos ver o que acontece após a morte do homem. O que acontece após a morte do homem, irmão Nathaniel? Vamos ver Eclesiástico 6:8-6. Amém, graças a Deus. Vamos pegando a palavra do Senhor, meditando, graças a Deus. Agora
novamente para Eclesiastes. Então o livro de Eclesiastes é um livro muito bom para a gente aprender segundo a graça do nosso Deus. Aleluia. Então vamos que vamos, abrindo aqui as escrituras. Então diz o seguinte, aleluia, glória a Deus, amém, amém. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano faz precipitar-se. 9, 2, 5 e 6 e 10. Amém, então. Eclesiástico 9, 2, 5, 6 e 10. Amém, diz o seguinte: assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que consagra sacrifício e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e ao que faz juramento passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Agora 5 e 6 diz aqui o seguinte: porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembrança restaurarão acerca das suas pessoas. Assim o amor, o ódio, a inveja, a muito os deixaram, nunca mais terão parte em nada do que passa debaixo do sol. Agora o versículo 10, amém, amém. Então diz o seguinte: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das suas forças, porquanto para o Sheol, a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. 12, 7. Eclesiástico 12, 7. Amém, graças a Deus. Eclesiastes 12, 7. Vamos meditando na palavra do Senhor. Diz o seguinte: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Salmo 104, 29. Amém, graças a Deus. Então, quão boa é a palavra do Senhor para a gente meditar. Graças ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Salmo 102. Aliás, vamos que vamos. Graças a Deus. Para não perder o fio da meada. 104 e o versículo 29. Amém, 29. Graças a Deus. Diz: escondes a tua face e eles se perturbam, se retiras o seu alento, perece e voltam a seu pó. Daniel 12, 2. Amém. Então vamos lá, Daniel, graças a Deus, Daniel 12, 2. Então vamos que vamos meditando na palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Então diz o seguinte: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Então o que acontece? O que acontece após a morte do homem? O homem morre e volta ao pó da terra e fica lá no silêncio, aguardando a ressurreição. Então um dia ele vai acordar, como diz Daniel capítulo 12, 2. Uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa é a realidade, né? Para concluir a outra pergunta, o que acontecerá após a ressurreição? Aqui mostra que o homem nasce, cresce, envelhece e foi diminuída a idade. Não aceitamos a morte, né? A pessoa não aceita envelhecer, não aceita a morte, mas não tem como escapar por causa do pecado. E outra pergunta: o que acontece após a morte? A pessoa morre e aguarda a ressurreição. O que acontecerá após a ressurreição? Ezequiel 18, 20. Amém, vamos que vamos. Ezequiel 18, 20. Para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, palavra abençoada. Amém, amém, amém. Então, graças a Deus, Ezequiel capítulo 18 e o versículo 20. Vamos aqui meditando. Diz aqui o seguinte: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai.
Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho, assim a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Atos capítulo 17, 30 e 31. Então vamos que vamos agora em Atos, com certeza, para a gente meditar mais e mais, segundo a graça do nosso Deus. Aleluia. Então Atos 17, 30 e 31 diz o seguinte: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas e em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quando a isso lhe deu provas a todos, aos ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém. Segundo os Coríntios 5:10. Então, graças a Deus, segundo o livro de Coríntios, amém, 5:10. Oh, glória ao nosso Deus. Então, diz aqui o seguinte: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de cada um receba do que merece em retribuição pelas obras praticadas, por meio das obras praticadas. E diz mais aqui, graças a Deus, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Aleluia. Então, o que é que acontece após a ressurreição? Quem pratica o mal, né, vai receber a recompensa, como diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. Cada qual vai prestar conta do que faz. Então, Atos 17 diz que Deus ali mostra que consagrou o homem, separou o homem que há de julgar, né, o mundo dos mortos, a saber, Cristo Jesus. Então, mostrou que um dia vai ser julgado toda a humanidade. E segundo os Coríntios 5:10, diz que todos nós há de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fez pelo meio do corpo, bem ou mal. Então, meus queridos, essas são as 4 realidades que acontecem com nossas vidas, tá? Que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha te alcançado uma boa compreensão e ficamos por aqui. Paz seja convosco. Amém. Também a minha oração, Pai seja convosco. Aleluia. E vamos para os comentários. Com certeza.